Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Especialista deste sábado. Um grande abraço para você que nos acompanha aqui pela Rádio Alvorada 106.3, também pelo nosso canal do YouTube. Hoje o assunto é de extrema importância, por isso os pais, por gentileza, fiquem ligados com a gente, porque nós estamos recebendo a mestre Graciele Terziotti de Oliveira, psicóloga e também professora do curso de psicologia aqui da PUC, Londrina. Professora, mestre, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é muito importante e gostoso estar aqui para poder falar sobre essas coisas, para contribuir com as crianças, com a família, com o olhar dos pais. É importante essas discussões. Por gentileza, professora, mestre, enfim, conte um pouco sua trajetória na neuropsicologia e avaliação psicológica, também para nós adentrarmos neste assunto deste sábado. Perfeito, né? Então, o que eu quero contribuir aqui um pouco hoje é com o olhar, né, de como olhamos para o cérebro, como que tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem contato, de alguma forma também molda o cérebro. Então, sou psicóloga de formação, eu tenho pós em psicologia do trânsito, em neuropsicologia. Hoje, atualmente, também me adentro um pouquinho para entender sobre terapia de casal e família, que também é importante a gente olhar para essas questões, que tudo isso acaba repercutindo em quem nós somos, nas pessoas ao nosso redor e tudo mais. Então, hoje, né, atualmente, além de estar na PUC como professora, como docente, eu também estou na clínica, então eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu também atuo tentando entender o que é uma dificuldade, o que é uma facilidade, como que a gente pode ajudar essas crianças, que é, então, uma questão bem importante quando a gente olha e vai pensar em tela, em questões, então, desse uso digital, que impacta, né, na formação da criança como um todo. Pois é, você colocou essa questão das telas nas crianças, principalmente os pais, quando estão em casa, quando estão em viagem ou fazendo alguma atividade, querem deixar as crianças quietas, para que elas não as atrapalhem os pais, enfim. Como é que é oferecer esta tecnologia para crianças muito pequenas? Pergunta capciosa logo de cara, né? Por quê? Eu entendo que para os pais, né, oferecer uma tela, um celular com vídeo, com jogo, tudo mais, ajuda nisso, da criança então ficar ali mais quieta, a conseguir se comportar, ficar sentadinha, mas por outro lado, quando a gente olha em termos de desenvolvimento, que a gente olha para esse cérebro, isso no geral é muito maléfico, né? Então a recomendação, na verdade, é que as crianças começassem a ter contato com as telas uns 5, 6 anos e um contato reduzido. Por quê? Nós temos o cérebro, temos uma ótima notícia que ele é plástico, então ele vai se adaptar aos acontecimentos ao nosso redor. Mas, por outro lado, a má notícia é que ele é plástico. Então, se eu tenho excesso de alguma coisa, vou estar interferindo na constituição do cérebro. Né? Então, aquilo que eu teria uma constituição que eu esperaria que uma criança, então, pudesse desenvolver habilidades sociais, né, brincadeiras, criatividade, quando eu coloco a criança de uma atividade tão passiva, que é o uso da tela, do celular, um videozinho, qualquer coisa assim, eu estou tirando essa criança a oportunidade dela desenvolver habilidades que seriam desenvolvidas se não tivesse, então, o uso dessa tela, o uso desse recurso. No fim de semana passado, eu experienciei e voltei até as origens em ver crianças brincando de pega-pega. Ou seja, algo que hoje é difícil você ver numa rua, até nas escolas tudo bem, mas enfim, em ambientes extra-escolas. Ou seja, é uma coisa que já chama a atenção. Não está errado isso? Nós não deveríamos ver muito mais isto? Exato, a pena é essa, que isso chama atenção hoje, mas é isso que a gente esperaria que as crianças estivessem tendo como oportunidades, né? Então, de conseguir, então, ter brincadeiras, que é interagir com as outras crianças, que vai exigir negociação, né? De qual brincadeira vamos brincar, vai exigir, então, questão de troca de turno, enquanto eu falo uma criança fala com outra criança, vai exigir também essa questão física, né, de correr, de equilíbrio, desenvolver criatividade, olha, a bola furou, olha, o que a gente vai fazer agora? Então, todas as possibilidades vão se perdendo quando eu entrego para a criança o celular com com uma intenção muito boa, mas a gente vai tirando muitas oportunidades da criança de desenvolver habilidades que é o momento mais crucial. Por quê? Aí eu até brinco, né, em sala de aula em alguns momentos. Eu queria ter um cérebro de uma criança, que ele é muito mais plástico, né? Então, que ele responde muito mais rápido a todos esses acontecimentos ao redor. Então,
esse cérebro muito plástico significa, então, quando eu tenho estímulos errados, então, por exemplo, quando eu tenho muito acesso à tela, eu vou estar prejudicando de um lado, porque o cérebro vai estar acostumando com aquilo e não desenvolvendo outras habilidades que deveriam estar sendo desenvolvidas naquele momento. No seu consultório, essa relação de oferecer a tela, mas também nós temos a frustração de uma criança que gostaria de estar com a tela e, teoricamente, não sabe o que fazer mais sem ela. E aí, como lidar com isso? É um momento muito desafiante, porque os pais também vão ter que ter um manejo ali de de eles conseguirem manter essa coisa de não oferecer o celular mesmo diante de reações muito explosivas dessas crianças, né? Então, as pessoas já devem ter visto aqueles videozinhos, né, de crianças chorando, gritando, se jogando no chão porque os pais aí tiram o celular e tudo mais, assim. E aí a gente entende que, efetivamente, quando isso acontece, é que teve uma alteração na neurobiologia do cérebro mesmo. Por quê? Quando eu dou pra criança um celular e ela se acostuma com vídeos, que aí tem um lado que comercial, que já é programado para que o vídeo chame atenção, para que aprenda, que a gente fique ali mais tempo, que a gente fique só rolando ali e recebendo esse estímulo de forma muito passiva. E aí, isso significa, então, que o meu cérebro vai receber uma dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, que a gente chama, né? De forma muito simplista, não é exatamente isso, né? Mas simplificando os conceitos. E aí eu vou acostumar meu cérebro a procurar sempre esse tipo de estímulo. E aí, todos os outros estímulos vão perdendo relevância. Então, quando eu vou tirar isso da criança, é como, eu posso fazer uma comparação, é como se eu estivesse tirando mesmo, sei lá, o cigarro de um fumante. Né? É uma comparação que a gente pode entender que, em termos de cérebro, funciona bem semelhante, porque é isso, eu tô tirando uma fonte de prazer de uma pessoa, então, que já tá acostumada a receber aquele prazer daquela maneira. Então, a criança vai ter reações muito, quase pra gente, desproporcionais com o fato. Mas, os pais conseguindo manter, passando por esse período mais crítico, a boa notícia é que o cérebro é plástico, é que daí a gente consegue reverter aquilo que já foi causado de certa forma. Muitas crianças, elas estão ali de forma, não sei se é passiva, assistindo apenas um vídeo, como você mesmo falou, de forma comercial, mas também, por outro lado, jogando. Crianças gostam e têm uma facilidade muito grande no jogo. Existe uma relação benéfica ou maléfica nessas duas questões, ou ambas elas convergem para o mesmo fim? É uma linha muito tênue, né? Até pensando, a gente tem estudos que mostrando que crianças, então, que têm muito contato com redes sociais, com tecnologia, uso de telas, tem um desenvolvimento da linguagem pior. Tá, mas se eu pensar que tem videozinhos que ensinam palavras em inglês, melhora. Então, o que vai diferenciar, né, se é algo muito ruim ou se é algo benéfico, a gente vai pensar na quantidade de horas que essa criança vai passar fazendo aquilo, em quais momentos, em quais contextos, e tentando até, se a gente conseguir olhar e pensar, o tempo que o meu filho, minha filha, meu sobrinho tá aqui no celular, o que ele tá deixando de fazer? Né? E aí, se a gente perceber que quando eu faço essa reflexão, ele tá deixando de fazer coisas que ajudariam o desenvolvimento de outras maneiras, aí eu vou olhar que é algo maléfico. Mas pode ser que sim, eu tenha um uso que aí os pais acompanham, que é intermediado de alguma forma, um uso específico. Então pode ser que até ali é um uso que pode ser entendido como algo benéfico mesmo. Então, a tecnologia é uma ferramenta. A grande questão é como vai ser utilizada a tecnologia, as telas, principalmente pensando aí com as crianças. E esse assunto a gente continua falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. No nosso segundo bloco, nós estamos recebendo a mestra e professora Graciele Terziotti de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e também para tirar muito mais dúvidas em relação a esse assunto. A gente já volta. Muito bem, para você que nos acompanha aqui pela Rádio Alvorada 106.13 e também pelo nosso canal no YouTube, estamos de volta para tratar um assunto importantíssimo, que é a questão da saúde infanto-juvenil, também a saúde mental na era digital. Professora Graciele, vamos além. Como mediar telas ou como a mediação das telas está impactando de forma direta a empatia, o desenvolvimento interpessoal de crianças e também os jovens? Nós temos aí algumas possibilidades de reflexão, né? Então, quando eu penso na empatia, eu penso em
o quanto eu preciso ter contato com essa pessoa, então poder ter até paciência de ouvir, de me colocar no lugar dessa pessoa, de tentar entender o contexto que ela vem. E quando eu penso em rede social e uso de telas, né, então principalmente em rede social, eu vou entender que quando a gente pega uma cultura de cancelamento, que as pessoas não querem ter um tempo para refletir sobre aquilo, ou eu posso pegar também até uma questão, eu briguei com fulano, eu vou bloquear, eu vou excluir, se perde toda essa questão de habilidade social, de conversar, de negociar, de conseguir, então, ouvir essa pessoa, então, a gente entende que vai se perdendo algumas habilidades, porque daí fica muito simples. Eu bloqueio, eu deleto, eu não vou ter mais contato com aquilo, e aí eu não preciso me haver mais com aquilo. E quando a gente pensa em empatia, em olhar para o outro, é também se sustentar, uma atenção, um cuidado, também momentos difíceis. Então, o que a gente percebe com o uso de rede social é que nem só criança, mas muito adulto faz isso. Eu tenho alguma forma de alteração de humor, tô mais triste, mais chateado, e eu vou pra rede social. Então, eu saio do contexto que me deixa ali bravo, chateado, e como uma fuga eu vou pra rede social. E aí, eu perco até uma possibilidade de me autorregular sozinha, né? Então, isso de, olha, aconteceu isso comigo, eu tô sentindo assim, e tudo mais. E aí, eu também tenho que entender como que eu vou lidar com isso. E quando eu olho pra rede social, a gente acaba, talvez, colocando a rede social, a tecnologia, em um lugar que, quando a tecnologia faz algo pra gente, a gente tá deixando de desenvolver aquilo pela gente mesmo, né? Então, não tem uma passa mais. A gente pensar em IA. Se a IA faz pra mim alguma coisa, eu tô deixando de desenvolver aquela habilidade que eu deveria estar fazendo. Exato. Que aí é uma outra discussão, inclusive, assim, né? Mas essas coisas acabam estando muito conectadas nesse sentido. O que eu tenho algo que é muito passivo, que uma rede social faz pra mim, eu vou assistir vídeos e tudo mais, ou até habilidades que uma IA faz pra mim, significa que eu tô perdendo oportunidades de desenvolver isso. Ou seja, nós somos o reflexo também nesse sentido das crianças e adolescentes na questão que envolve a frustração? Sim. Né? Então, quando a gente pensa, como que eu vou incentivar meu filho a usar menos celular? Talvez uns combinados exatamente, olha, aqui na cozinha ninguém vai entrar com celular, inclusive o pai e a mãe, né? Ou pensar mesmo no modelo, cheguei em casa agora, eu vou tentar então até ter o que a gente chama às vezes de uma interação positiva com meu filho, né? De criar momentos gostosos, recompensadores, e não vou usar o celular. Porque quantas vezes a gente vê pais tentando dar atenção pro filho, mas também tá aqui no celular e com o filho. Então, é tudo integrado. Né? Então, como os adultos acabam também lidando com tecnologia, com as redes sociais, e aí também como as crianças acabam vivenciando isso. Aí a gente entra também em outra questão que é o tédio. As crianças, elas falam, eu estou entediada, não sei mais o que fazer. E aí, onde está o papel dos pais, entrando um pouquinho nesse assunto também, de oferecer outras opções, passeios, brincadeiras, como lidar com isso também, com o tédio das crianças e adolescentes? Se a gente pensa, eu preciso diminuir o tempo de atividade do meu filho em celular, em computador, em TV, alguma coisa, uma ótima alternativa é essa, né? Que os pais possam oferecer coisas que é possível fazer. A gente vai pro clube, a gente vai visitar fulana, a gente vai ler um livro juntos, vamos montar um quebra-cabeça juntos. Então, proibir, só por proibir, é muito mais complexo em qualquer circunstância, situação. Mas quando esse pai fala, olha, então, pensando aqui, só meia hora de celular por hoje já acabou, então a gente vai fazer alguma dessas atividades. Você quer fazer isso, isso, aquilo. Então não é só criar uma regra que, a gente vai usar só meia hora por dia aqui o celular. Mas também é poder propiciar outras coisas que essa criança pode se envolver. Até porque, se a gente não ajuda essa criança a lidar com o tédio de uma maneira, então, de criar atividades para fazer, de, então, pensar que dá para ler um livro, dá para jogar alguma coisa, dá para fazer várias outras coisas, eu tô criando um adulto que não vai saber também esperar numa fila de banco, que não vai ser impaciente, então, se acontece qualquer coisa ali no trânsito, que alguém fecha ele. Então,
isso tudo acaba todo mundo conectado. Então, quando eu vou ensinando a lidar com o tédio, né, eu também estou ensinando um adulto, lá no futuro, a lidar com situações então, que são mais desafiantes. Uma das saídas é propor para a criança o que quer, o que ela quer fazer, exceto no celular ou na televisão? Pode ser. E aí, algo que as famílias podem fazer é até criar combinados com a própria criança, né? Por quê? Porque para que a criança se sinta acolhida, se sinta escutada, no sentido, olha, pai, mãe, eu gostaria de, sei lá, aprender a tocar um instrumento. Ah, eu queria poder fazer tal coisa. Então, a conversa com a criança, além dela sentir-se ouvida, sentir-se importante, tá estimulando também essa questão, a dessa habilidade social, que se perde muito se ela fica o tempo inteiro no celular. Que é isso, o turno, argumentar, começar a prestar atenção em expressão facial, em tom de voz, que tudo isso contribui para a comunicação. Então, até no fato de combinar com a criança como que vai ser essa questão de uso do celular, já a gente também vai ajudando ela a desenvolver outras habilidades. Nós oferecemos telas, o celular, televisão, outros meios que façam com que ela fique ali quietinha, como muitos pais querem. Uhum. Nós estamos criando futuros adultos sedentários? Com certeza. Né? Porque quando a gente pensa em crianças, então, que ficam na frente do computador jogando, na TV, e deixam de fazer atividade física, a gente vai entendendo quanto isso vai impactar também no futuro próximo até isso, né? Então, se envolver menos com atividade física, então essas coisas acabam estando muito correlacionadas. Entendi. E quais são as habilidades sociais que as crianças elas deixam de desenvolver a partir do momento em que elas trocam a interação com outras crianças ou adolescentes da mesma idade, estando diante das telas? Algumas questões eu já fui pincelando em alguns Sim. momentos, né? Mas a gente pensa nessa questão mesmo, assim, de entender o turno de uma conversa, que uma pessoa fala, outra pessoa espera, conseguir começar a fazer essa leitura de expressão facial, de tom de voz, de gestos. Então, também tem uma questão mesmo ligada a o que a pessoa está dizendo talvez não é exatamente o que ela quer dizer, né? Porque isso se perde uma mensagem digitada, né? Eu perco essas coisas mais detalhistas, que eu só tenho isso numa conversa real e tudo mais. E aí a gente pode pensar o quanto uma criança, um adulto, falar com uma outra pessoa ajuda a gente até, por exemplo, a diminuir alguma emoção, a emoção então que tá alterada. Então, ouvir uma palavra em uma situação que eu tô triste, um abraço, né, ter esse contato físico. Então, vai se perdendo muitas coisas então, a criança ficar atrás de uma tela, de um computador, de um celular, e não ter esse contato mesmo real ali. É um assunto que não é agradável aos pais. Com certeza. Pois é. E nesse sentido, então, a gente faz uma pausa nesse segundo bloco aqui para você que nos ouve na Rádio Alvorada, você que nos assiste também pelo nosso canal do YouTube ou então Spotify. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco para falar um pouquinho mais sobre essa relação de crianças, adolescentes e inclusive os adultos no uso das telas. A gente já volta. De volta, estamos no terceiro bloco do nosso Papo de Especialista. Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora e também psicóloga Graciele Terziotti de Oliveira. Bom, nesse sentido também, hoje nós temos, professora, a era dos youtubers, os tiktokers, e muitas crianças acabam caindo nestes canais. No primeiro bloco nós falamos dos benefícios também que há nesse sentido do crescimento, por exemplo, da língua inglesa, mas também aos perigos, e muitas vezes os pais não estão atentos a isso. O que fazer? Como ter essa noção de que, não, isso o meu filho não pode assistir? A gente pode pensar, né, quando a gente pensa nos pais supervisionando isso, né, então em alguns momentos, acompanhando o que os filhos estão assistindo, a gente tem aqui alguns aplicativos que ajudam também a selecionar o que pode aparecer ou não para a criança, e a gente até pode pensar em alguns momentos, ao invés de os pais só se preocuparem, quanto tempo você ficou no celular hoje, fulaninho? Também perguntar, o que você assistiu? Como que você ficou depois de ter assistido tal coisa? Então também conversar com os filhos sobre essas coisas. Claro, né, depender de cada idade, mas a gente entende
o papel dos pais aí não é também só achar que a tecnologia, a rede social, é horrível, então vou banir tudo e vai ser isso, né? Mas a gente vai ter que achar um equilíbrio entre essas coisas, né? Então, os filhos poderem ter acesso, porque também tem benefícios, também tá desenvolvendo outras habilidades que a gente vai pensar que também é importante no mundo super conectado, mas conseguir achar, e muito conversando com a criança, fazendo negociações, combinados, para conseguir achar algo que seja mais um equilíbrio, né? Então, até em qual tipo de conteúdo vai assistir, o que ele vai ter acesso, e conversar com essa criança sobre aquilo que tem assistido, mais ou menos nesse sentido. Entendi. Até porque nós estamos, e não só crianças e jovens, mas os adultos em uma época de pessoas ansiosas. E isso tem se tornado recorrente, ou quando nós conversamos. Você, como profissional também da área, tem percebido isso? De que forma essa ansiedade também ela contribui de forma negativa para que nós não tenhamos um sono restaurador para trabalharmos no outro dia as crianças, para fazer as atividades próprias de crianças, os adolescentes nas atividades escolares? É tudo integrado, né? Então, uma coisa acaba refletindo em numa outra coisa mesmo, né? Então, quando a gente olha para ansiedade, que é uma preocupação, e se a gente olhar para adolescente ali, né, até uma preocupação de uma aceitação social, de, eu sou diferente disso, fulano é melhor nisso do que eu, e aí vai se tendo questões aí que acabam impactando a saúde mental mesmo, essa questão mais emocional, e aí pode virar como se fosse mesmo um círculo vicioso, né? Essa criança, esse adolescente, ele fica com uma saúde mental já prejudicada, mas ele fica mais tempo na rede social, porque é algo que foi construído para que a gente fique ali mais tempo, né? Então tem uma arquitetura ali comportamental mesmo para que fique mais tempo. E aí isso atrapalha o sono, que por sua vez, então, no outro dia a pessoa vai acordar cansada, e aí vai ter um dia menos produtivo. Então, essas coisas é quase efeito em cascata, né? Uma coisa vai prejudicando outra, e aí a gente vai tendo prejuízo em muitas áreas. E às vezes a grande maioria das pessoas não percebe que pode ser um prejuízo, tá ligado mesmo a um uso excessivo de rede social, e pode ser. E aí é um processo difícil, então eu atendo muitos adultos, inclusive, que chegam na clínica e falam, nossa, eu percebo que eu fico muito tempo no celular. E aí, vou trabalhando com eles até o quanto a gente precisa de um esforço ativo para diminuir essa quantidade de horas. Porque para a pessoa ter esse comportamento, ficar lá mais tempo, zero esforços, né? Porque é isso, é passivo, é só ficar assistindo. E aí eu tenho toda essa recompensa dos likes, de pessoas, então, me elogiando. Mas para eu sair disso, é um esforço ativo, né? E aí, o que fazer? Deixa eu pegar esse gancho. O que fazer é a gente tem... Quando a gente fala de mudança de hábito, né? Então eu vou entender que é um hábito. Pro meu cérebro, que é um hábito, que é um vício, é a mesma coisa. Não tem diferença, né? Em termos cerebrais, de mecanismos. Então, quando eu pego aí eu vou olhar isso como um hábito, eu vou entender que a melhor forma de eu começar a mudar o hábito é tentando, então, substituir por um outro que seja mais saudável. Então, eu vou pegar o celular. Mas se eu não posso pegar um livro? E aí, é aos poucos, né? Eu sei que passar 2 horas no celular, você nem percebe. Mas 2 horas no livro, que é um esforço, que precisa de um esforço, vai ser cruel no começo. Uhum. Por quê? Porque você tá acostumado com coisas que não exige esforço nenhum. Então, é ir se adaptando aos pouquinhos, né? Então, pode ser que hoje, eu vou ler 5 minutos e vou deixar de estar no celular nos 5 minutos. E aí a gente vai aumentando isso de forma gradativa. Então, pode ser fazendo atividade física, que também é algo muito benéfico pra gente. Pode ser fazendo uma leitura. Então, a gente vai pensar mesmo em fazer tentativas de substituição por coisas que são mais benéficas do que eu ficar no celular, em rede social e tudo mais. Mas há casos e casos ou tudo converge para um mesmo objetivo, ou seja, deixar as telas e fazer algo que trabalhe a nossa mente, o nosso cérebro? A gente sempre tem um olhar individualizado, né? A gente precisa entender sobre um pouco isso, mas no geral, quando eu percebo que eu tenho um hábito que é muito negativo, que é nocivo, a gente vai trabalhar muito até para levantar quais motivos que você tem para fazer isso, porque não vai ser um processo fácil, porque vai exigir um esforço de sair algo que você recebe passivamente para você fazer algo ativamente, até o seu cérebro vai se contrapor um pouco a isso, porque quando eu tenho algo passivo, o gasto de energia do cérebro é menor. E o meu corpo, ele foi criado para economizar energia.
Aí, quando eu tenho outras atividades, que eu tenho um gasto de energia maior, é um processo que eu tenho que entender, ó, eu preciso me esforçar para aquilo. Aí, uns momentos a gente até olha, tá, quais motivos que você elencou que você entende que é importante mudar esse hábito para esse hábito. Entendi. Bom, também eu queria pegar mais esse gancho, aproveitando, como é que eu posso criar hábitos, compreender esses hábitos? Ou seja, não, eu estou muito tempo no celular, já são 2 horas, como você mesmo falou, e passou rapidinho. Como eu posso ter essa consciência? Não, isso já está extrapolando aquilo que eu preciso para aí sim poder criar esses outros hábitos. Qual é esse insight que eu posso ter? Ou enfim, como ter essa noção? Como adultos, né, a gente vai ter alguns recursos, percebendo, por exemplo, né, se eu tô deixando coisas importantes de lado, como, por exemplo, ficar com a minha família, fazer coisas que eu gostava de fazer e eu não tô fazendo mais, seja cozinhar, cantar, treinar, tocar o instrumento. Então, se a gente vai perdendo hábitos que eram, de alguma forma, mais gratificantes, que eram importantes pra gente, a gente começa a deixar de fazer. Então, esse pode ser uma das coisas que a gente pode olhar. Aí, se eu pensar no celular, mas os celulares hoje, eles colocam tempo, eles próprios, né, registram o tempo que a gente fica no celular. Então, Exato. Vale a pena dar uma olhada. Nossa, que aplicativo eu tenho ficado mais tempo? Tenho ficado em tal aplicativo. Mas é por trabalho? É uma coisa, né? Não, eu tenho ficado em outro aplicativo e aqui eu sei que não é trabalho. Então, para fazer essa análise, se as pessoas ao redor falam, né, olha, a gente sai e você fica só no celular, né, você nem conversa mais com a gente. Então, a gente tem várias formas de começar a olhar para isso, e o melhor seria que a gente fosse sensível a tudo isso, né, então, entendendo principalmente, né, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo, então, que não faz mais parte do meu dia a dia, e eu sei que teria possibilidade de fazer se eu vivenciasse de outra maneira, o que as pessoas ao meu redor falam, o próprio celular. E aí a gente até pode pensar que a gente tem mecanismos para que bloqueie o aplicativo, para que você não use, depois de tanto tempo que você usa aquele aplicativo. Então, tem alguns mecanismos. Para que nós não criemos birra como as crianças criam, né? Bom, enfim, finalizamos o nosso terceiro bloco, o tempo passa muito rápido, o assunto um assunto interliga com o outro, mas daqui a pouquinho a gente volta com o nosso quarto e último bloco do Papo de Especialista. Eu espero você. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Alvorada 106.3. Um grande abraço para você que também nos acompanha no YouTube, Spotify. Estamos recebendo neste sábado a professora e também psicóloga Graciele Terziotti Oliveira. Há poucos dias nós tivemos a aprovação de um projeto chamado a Lei Felca. Há pessoas defensoras desta lei, outras que criticam e muito. Qual é a tua opinião sobre essa lei? Ela é benéfica de fato? O meu olhar é que ela é muito mais benéfica, né? Pensando exatamente o quanto eu preciso proteger as crianças. Se eu já começo a colocar crianças, né, tendo até papel aí de pequenos apresentadores, pequenos youtubers, com essa visibilidade, eu estou tirando toda a oportunidade dessa criança de ser criança, de brincar, de errar, de ir para a escola e tudo mais, assim. Então, o meu olhar, até enquanto a neuropsicóloga, é até olhando que da infância, né, a infância e adolescência, é o período que a gente chama com as maiores janelas de oportunidade em termos do cérebro. É o momento que esse cérebro está muito plástico para desenvolver muitas habilidades. E que inclui nessa questão da educação, de estudar, de socializar. E se eu vou cortando isso da criança e já vou, de alguma forma, projetando para pensar nela e aí pensando em questões de como ela pode ganhar dinheiro e tudo mais, eu tô tirando muitas oportunidades dessa criança. Então, o meu olhar hoje é que essa lei é muito mais protetiva. Mal comparando, é como há anos atrás os pais desejavam e muito que os filhos fossem grandes jogadores de futebol por conta do dinheiro. Nem pela habilidade, talvez, do filho. Exato. É basicamente isso que quer se colocar limites?
é isso, assim, né? E aí, inclusive, uma das questões da própria lei é que fala que crianças que estiverem, né, nesse papel, que elas possam ter um acompanhamento psicológico. Por quê? A gente vai, principalmente, e também até poder ocasionar questões ligadas à saúde mental mesmo, porque essa criança, então, vai ter uma pressão, que ela tem que gravar, que ela tem que cumprir tal coisa, de quantos views que ela tem. Então, a gente tá colocando expectativa, né, numa criança que deveria ter todo o tempo para ser criança. Nós estamos colocando pressão na criança para que ela seja algo que nós queremos. E é o momento que até, em termos de desenvolvimento, né, físico, cognitivo, socioemocional, que ela deveria tá fazendo isso, né? Então, na escola, naquilo que é o adequado para a idade dela, né? Aquilo que a gente percebe enquanto sociedade que faz sentido. Então, lá atrás, as crianças também começaram a trabalhar muito, muito cedo. Isso também era ruim. Né? Então, hoje, a gente chega no momento que a gente entende, não, a gente tem que defender as crianças para que elas não trabalhem, né? Não sejam exploradas, para que elas possam, então, se desenvolver. Mas aí, quando eu penso nessa questão de colocar uma criança numa rede social, como youtuber, eu tô, de novo, colocando uma criança para trabalhar, ela não tem nem físico, nem cognitivo, nem emocional para isso. É, aquilo que nós conversávamos justamente lá no primeiro bloco, é difícil hoje nós vermos nos parques crianças brincando com crianças. As crianças, elas estão em algum lugar isoladas no mundo delas. Infelizmente está assim a nossa época. E, né, infelizmente não é nem só criança, né? Um conjunto de adulto, né? De jovens, de adolescentes. E aí, não é só para criança que isso é maléfico, né? Para criança é mais maléfico pensando no quanto ela tem para desenvolver. Mas para qualquer idade, se reduzir contato social, a gente sabe que tem uma implicância significativa em termos de saúde mental. Então, a gente precisa de contato, a gente precisa de ter esses momentos na natureza, de ter atividade física, de ter momentos com a família, de estudos, exatamente pensando numa integralidade. Em alguns momentos, e até em sessão com meus clientes, eu falo, gente, a gente tem que olhar pra gente, pensar o quanto nós somos um corpo quase pré-histórico, que então tem necessidade de som, de alimentação, de atividade física, de contato social, vivendo num mundo muito ultramoderno. E aí, cabe a gente fazer o esforço de como a gente concilia essas duas coisas. Porque se a gente ficar só no automático, é o mundo ultramoderno que vai, ali, de alguma maneira, se sobressair. E daí eu vou perder tudo aquilo que faz, para mim, me faz manter uma saúde mental mais equilibrada. Tanto é que muitas academias hoje têm um espaço kids para que as crianças possam praticar exercício físico. Isso é bom também, né? Sim. É isso, porque se a gente pensar em termos de saúde mental, se eu conseguisse cuidar desse tripé, né, que é saúde, alimentação, atividade física e sono, já ajuda muito. Agora, Graciele, os pais estão ali, diante das telas, da televisão, as crianças da mesma forma. Se o pai ele é consciente, a partir de que momento ele, talvez seja repetitiva a pergunta, mas a partir de que momento ela pode ter esse... Não, isso está além daquilo que é necessário para a criança, porque isso vai ter reflexos na vida familiar, na vida social, na vida na escola, com os avós, e aí? Perfeito, é isso, né? A criança começou a piorar o desempenho no colégio, né? A criança começou a ficar muito isolada, tá deixando de fazer coisas que ela fazia antes com os amigos, então tá deixando de aceitar convites. Tá uma criança, então, que fica mais irritada mais fácil, então tem uma questão aí de humor que se altera muito rápido. É indicativo pra gente que tem alguma coisa aí que tá muito desequilibrada, né? Então, e muitas das vezes é por conta do uso de tela e tudo mais. O atendimento às famílias que você faz, existe também a discussão, o questionamento entre os casais de que a vida com os filhos está afetando também, de certa forma, a vida interpessoal entre homem e mulher? Sim. Né, porque a gente vai entendendo como essas coisas acabam ficando conectadas. E a gente precisa entender também qual que é o papel do pai e da mãe diante da criança, né, diante do filho. Então a gente entende que é o adulto que precisa criar momentos para estar com essa criança de interação, é o adulto que precisa, então, estimular que essa criança faça outras coisas além do uso de telas.
E também é difícil, porque também é um esforço do adulto. E aí a gente pensa o quanto a vida demanda, né? Ainda mais com isso, eu tenho trabalho, as pessoas conseguem me acessar muitas horas no dia, que não conseguiam antigamente, era 6 horas, eu ia embora do meu trabalho, ninguém mais me acessava. Então, muitas mudanças, né, têm acontecido. Então, quando eu olho para o papel do pai e da mãe, é um outro papel hoje, diferente do que era 30 anos atrás, né, mas eles ainda são os adultos, né, e a criança não pode ser responsabilizada por questões que os pais que precisam entender que a ação é deles, até a autonomia, a iniciativa de cuidar dessa criança, de olhar para essas questões, precisa ser dos pais, dos adultos. Para você, como profissional, é fácil lidar com tela ou não? Não. Estou falando sobre isso, mas até porque os meus clientes me acessam pelo WhatsApp. Então, para mim, é uma ferramenta de comunicação. Então, é uma linha muito tênue. E eu também preciso ficar me vigiando quanto a isso. E aí eu uso alguma dessas questões, né? Então, por exemplo, tem um aplicativo que eu uso e quando eu preciso ter atenção mais em alguma coisa, se eu coloco um tempo, meia hora, e se eu mexer no meu celular, esse aplicativo eu planto uma árvore depois de um tempo que eu fico sem mexer. Se eu mexer no meu celular, aquela árvore vai morrer. Que é o quê? É uma maneira que eu tenho para que eu não mexa no celular se eu quero ter 30 minutos de foco. Então, é com todo mundo, sem exceção. Professora, para finalizar, o seu atendimento ocorre aonde? Qual o seu trabalho que você realiza na Pontifícia Universidade Católica aqui em Londrina? Na PUC, então, eu sou professora no curso de psicologia, estou principalmente com os alunos ali no 9º e no 10º período, que inclusive muitos alunos comigo em estágio, eles fazem atendimentos clínicos e essas questões de tecnologia, de habilidade social, perpassam muitos atendimentos, de falta de tempo, normalmente não é falta de tempo, é muito mais como lidar com esse tempo, e com avaliação neuropsicológica, porque a gente percebe que os pais estão mais atentos, sim, em algumas questões das crianças, mas a grande pergunta é, o quanto isso é dentro do esperado, ou quanto isso eu preciso ter um cuidado, um olhar mais qualificado. Na PUC, então, nesse sentido, mas eu também estou na clínica particular, então eu tô na clínica integramente, e aí a gente atende, eu falo a gente, porque daí eu tô com pedagogas junto, e a gente vai olhar para essas crianças, principalmente as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, ou o inverso, crianças que a gente fala com altas habilidades, crianças que se destacam muito. E aí, também com a questão da terapia e tudo mais, para ajudar pessoas que chegam para, olha, tá difícil, me ajuda aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e pela oportunidade. Então é muito importante que isso que a gente discute com nossos alunos, que é tema de TCC, que a gente consiga fazer com que chegue até o público para ajudar a repensar aí algumas atitudes. Muito obrigado, e assim a gente finaliza o nosso Papo de Especialista deste sábado, agradecendo você pela audiência, para você que nos acompanha pelo YouTube também, aquele grande abraço. Fique com Deus, um bom fim de semana, até a próxima semana. Tchau.